Graça e paz, gente querida, povo amado de Deus, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo bem com vocês, irmã preciosa? Como você está? E você, meu irmão, homem de valor, tudo bem com vocês? Acredito que sim. E mais uma vez eu tenho o grande privilégio, como é bom falar isso, eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você. Eu não chego até você para pregar a velha aliança, te escravizar no judaísmo do Velho Testamento. Não, eu chego até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Porque esse Evangelho da Graça de Deus é a verdade que nos liberta. Quero ler um texto aqui, que se encontra ali em João, um texto muito lido aqui por mim, nas lives que eu faço. João, capítulo de número 1, o verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Olha o divisor de águas aí. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. O que é esta verdade que João se referiu quando falou a respeito de Jesus? Essa verdade é o Evangelho da Graça de Deus. Essa é a verdade. A velha aliança acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. Tudo aquilo que se praticava no judaísmo acabou na cruz. O Velho Testamento não é Evangelho. Pastor, o senhor repete muito isso, mas eu preciso repetir, não me leve a mal. O Velho Testamento não é Evangelho, o Velho Testamento é a história do povo judeu. É a lei que Deus deu para o povo judeu, é a aliança que Deus fez com o povo judeu. O Velho Testamento não é Evangelho, é o judaísmo, a história do povo judeu. Então, se eu pegar a igreja e só ficar pregando o Velho Testamento, elaboro em grande erro. Por quê? Porque eu estou levando a igreja para a prática do judaísmo, da religião judaica. Eu estou levando a igreja para a história do povo judeu. Então você tem que entender, a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A lei vigorou até quando Cristo morreu na cruz e disse está consumado. Agora, a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. O que é essa verdade? Essa verdade é o Evangelho da Graça de Deus. Isto veio por meio de Jesus Cristo. Então, meu irmão querido, minha irmã preciosa, este Evangelho é o que Paulo disse ali em Romanos. Quero ler para você aqui. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Você poderia perguntar, Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? E Paulo fala, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela no judaísmo, no Velho Testamento. Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Como é que ele vai viver? Ele vai viver por meio da fé. E quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, Paulo sabe que Velho Testamento não é Evangelho. Paulo sabe que judaísmo não é Evangelho. Foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 4, Paulo diz o quê?
que o fim da lei, o fim de toda aquela velha aliança, todos os rituais judaicos, o fim dos sacerdócios, dos sacerdotes, do templo, de tudo aquilo, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo, que nasceu debaixo do judaísmo, que era judeu, que defendeu o judaísmo durante muitos anos da sua vida, quando ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho, Paulo sabe que a velha aliança não é Evangelho. Ele largou tudo aquilo. Paulo sabe que o Evangelho começa da cruz para frente. E lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo é chamado para o Evangelho. E Jesus Cristo revelou o Evangelho ao apóstolo Paulo. Olha como isso é significativo, meus irmãos. Então, se você for ali em Gálatas, capítulo de número 1, Paulo fala uma verdade estarrecedora. Olha o que ele fala em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha o que Paulo está dizendo. Que o Evangelho que ele anunciava não era segundo o homem. Não era produção de uma mente humana. Não era Evangelho segundo o homem. E ele diz no verso 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. O que Paulo está dizendo? Que o Evangelho que ele pregava não era segundo o homem, porque ele não recebeu e não aprendeu de homem algum. Então você poderia questionar, pastor, como isso é estranho? Mas Pedro, João, Tiago já eram apóstolos antes de Paulo. E Paulo está dizendo que não aprendeu de homem algum, então quer dizer que Paulo não aprendeu nada de Pedro. Quer dizer que Paulo não aprendeu nada de Tiago, nada de João, nada de Mateus, nada de Lucas, nada de Marcos. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, ele não foi ter umas aulas com Pedro. Pedro, me ensina a respeito do evangelho. Não, ele não foi consultar João para aprender a ter algumas aulas com João. Ele não foi atrás de Tiago, Tiago me ensina alguma coisa aí. Não, ele fala que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem e ele não recebeu o evangelho de homem algum, ele não aprendeu de homem algum. Ora, se está escrito isso aqui é verdade. Então Paulo não aprendeu esse evangelho de homem algum. Agora surge a pergunta, como é que ele aprendeu? Quem foi que lhe ensinou o evangelho? Ele responde, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então preste muita atenção, isso é muito importante você saber. O próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para Paulo não só no caminho de Damasco, mas em outras oportunidades, que arrebatou Paulo até o terceiro céu, onde ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que revelou esse evangelho da graça de Deus para Paulo. Não são palavras de Paulo aqui? Olha lá, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi e recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo revelou este evangelho para Paulo. Então quando eu falo que Paulo sabia discernir e separar bem judaísmo do evangelho, como Paulo sabia separar bem a história do povo de Deus, Velho Testamento do Novo Testamento, Paulo sabia separar isso muito bem. Ele sabia que evangelho não tem nada a ver com a velha aliança. Tudo aquilo na velha aliança que se referia a Jesus Cristo já se cumpriu na cruz.
Jesus já disse, está consumado, já se cumpriu. Daí para frente começa o evangelho da graça de Deus. Então, se você não tem esse entendimento, para mim entender o evangelho, eu preciso estudar cada carta de Paulo. As pessoas pensam que evangelho é isso, vem aqui para a igreja que você vai ter trabalho. Olha, traga a carteira de trabalho para a gente ungir com óleo. Você quer ser próspero financeiramente? Vem aqui para a igreja, nós vamos fazer um culto da prosperidade, uma campanha, e você vai ficar rico. Você tem problema na tua casa, vem para a igreja que Deus resolve todos os problemas. Aí ele vai ler um texto, olha, essa mulher tocou em Jesus, foi curada. Assim pela fé toca em Jesus hoje, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Isso não é evangelho. Olha, o leproso foi curado, você quer cura, vem aqui que você vai ser curado. Assim como Jesus tocou no leproso, hoje ele está aqui no altar do templo e ele vai te curar também. As pessoas correm atrás de uma igreja para receber um benefício. E não tem nada do evangelho nisso, porque o evangelho está nas 14 cartas que Paulo escreveu. Então, para mim entender o evangelho, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo. E na medida que eu vou conhecendo cada carta de Paulo, a verdade vai sendo introduzida no meu espírito. É como um quebra-cabeça, eu tenho falado isso sempre. Um quebra-cabeça, ele tem, dezenas de peças, todas são importantes. E você começa a montar o quebra-cabeça, encontra uma peça ali do meio do quadro, do desenho que o quebra-cabeça vai expor, e você vai encontrando uma peça pondo na outra, vai, até que você, quando já encontrou várias partes, vai montando o quadro do quebra-cabeça, e você vai trabalhando nisso, até que você vai ter o quebra-cabeça montado de uma forma completa, e vai ter uma visão clara da figura que o quebra-cabeça expressa. Assim são as cartas de Paulo. Eu vou pegando uma peça aqui, emendando com outra ali. Eu vou descobrindo uma verdade aqui, me encontrando com aquela ali. Quando eu tiver uma visão de todas as cartas de Paulo, não se engane. Enquanto você não tiver uma visão clara de todas as cartas de Paulo, você não sabe o que é evangelho. Está faltando partes. Enquanto você não tiver domínio sobre cada carta que Paulo escreveu, quando eu falo ter domínio, não é um versículo ali, outro aqui e vai para outra, não. Tiver uma visão clara de cada carta, uma compreensão clara, a revelação clara do que cada carta que Paulo escreveu significa. Enquanto isso não for formado dentro de você, você ainda não vai ter compreensão do evangelho. Lhe falta algumas partes. E você precisa ouvir. Por isso que eu estou aqui repetindo. A gente repete, acrescenta uma peça a mais. Vai repetindo, vai para um campo a mais ali. Para que você seja bem construído no teu entendimento, fundamentado no que Paulo escreveu e nos deixou. Agora, isso não é uma questão de estou um ano na graça de Deus, aí comecei na graça 6 meses e já sei tudo, não sabe nada. Eu penso que, para você ter uma visão clara das cartas de Paulo, detalhadamente, verso por verso, não leve a mal o que eu vou falar. Você precisa pelo menos uns 10 anos de trabalho em cima das cartas de Paulo, das 14 cartas. Como se fosse um ano em cima de cada carta, ainda é pouco. Para que a tua alma se solte, a tua mente seja renovada e a profundidade do evangelho seja estabelecida e construída no teu entendimento. Você entende o que eu estou dizendo? E esse é um trabalho longo, trabalho árduo, de ensino, de repetição, É assim que você vai ter uma estatura de um varão perfeito. Só tem estatura do varão perfeito quem domina as cartas de Paulo.
conhece parte por parte, sem desvio. Você entende essa linguagem? E quanto mais você entender as cartas de Paulo, é uma coisa viva, elas se tornam vivas dentro de mim. E você vai adquirindo uma verdadeira liberdade do Evangelho da Graça de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, já me alonguei, né? Para sermos uma voz, nada mais que isso. Eu não sou arrogante, eu não me acho alguma coisa. Eu não sou dono da verdade, não sou só eu que entendo o Evangelho da Graça de Deus e minha palavra é a final, não. Mas um pouquinho que eu tenho compreendido, eu não vou deixar de pregar e falar e dividir isso com você. E é uma coisa maravilhosa, porque a cada dia alguém entra em contato comigo e conta um milagre que aconteceu. Não foi milagre de cura, a pessoa não ficou rica, ela não arrumou emprego, não trocou de carro, não é essas coisas rasas. Porque ela disse para mim que estava 20 anos num lugar e acordou. Porque ela disse para mim que agora eu comecei a entender o que é evangelho. Ela disse para mim que foi despertada de um sono profundo, estando 30 anos dentro de uma igreja. Olha que coisa linda, isso é maravilhoso. Isso me deixa acordado todos os dias pensando em vocês, pensando no Evangelho. É isso que me alimenta. E eu não sou grandes coisas, eu sou só isso, uma voz que prega arroz, feijão e leitinho, nada mais que isso. Eu não quero ser mais que isso, para mim está bom demais. Mas se através desse leitinho você for despertado, acordar, você se torna o meu prêmio, a minha própria riqueza. É isso que me interessa. É para isso que estamos aqui, para sermos um colaborador, nada mais que isso, do teu crescimento espiritual. Nós estamos na carta de Paulo aos Colossenses. Você entende o trabalho, versículo por versículo, trabalhando em cada partezinha para levar você ao conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos ler hoje aqui, novamente, Colossenses capítulo de número 2. E vamos ler do verso 13 até o 15. Já é a quarta live que nós trabalhamos só nesses versos. Verso 13. E a vós outros que vocês estavam mortos nas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com Cristo, olha lá, perdoando todos os nossos delitos. Já falamos sobre isso. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Essa live nós fizemos, foi a última live, o escrito de dívida cancelado na cruz. E hoje nós vamos falar deste verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem são esses principados e potestades? O diabo e os seus demônios, os seus anjos. Agora, olha que coisa extraordinária que Paulo fala. Ele fala que cancelou o escrito de dívida. Depois de feito isso, ele despojou os principados e potestades. Então, o que significa essa palavra despojar? Depois você pega o Aurélio, ou mesmo aí no Google pergunta, o que significa a palavra despojar? E a resposta vem na hora. Entre outras coisas, significa saquear. Presta atenção. Despojar significa saquear, ou seja, na cruz, o diabo e todos os seus demônios foram saqueados pelo Senhor Jesus Cristo na morte dele. Você consegue acreditar nisso? Na cruz, todos os principados e potestades foram saqueados, despojados,
E Cristo triunfou de todos eles aonde? Na cruz. Você consegue acreditar que todos os demônios já foram derrotados e aniquilados? Você consegue acreditar que o diabo foi despojado, foi saqueado pelo Senhor Jesus Cristo? Que mais é a palavra despojar? É desapossar, é defraudar, é tirar tudo o que eles tinham. O que é desapossar? É tomar o território possuído por uma outra pessoa. Cristo na cruz, na sua obra perfeita, desapossou o diabo de toda a autoridade e poder o que ele tinha. Já foi feito isso. Então esse negócio que o diabo é grande, poderoso, vai retalhar todo mundo. E Deus vem abençoar a igreja e depois Deus vira as costas e o diabo vem destrói tudo que Deus abençoou. Uma hora Deus te abençoa, te liberta. Daqui a pouco Deus vira as costas e o diabo vem e te amarra tudo de novo. É um vai e vem que não acaba mais. Isso é um conceito falso. Na cruz, o diabo e os demônios foram saqueados e desapossados. Se eu for antes da cruz procurar esta verdade, eu não vou encontrar. Porque na velha aliança o diabo vivia em perfeita liberdade, você sabe disso. Mas quando Jesus Cristo vem e morre na cruz, o diabo e os seus demônios foram desapossados. Isso quer dizer o quê? Que nós que somos igrejas, fomos libertos do império das trevas, fomos libertos de todas essas coisas. Nós não estamos com medo de diabo, com medo de demônio, com medo de olho gordo, medo de mandinga, esse palavreado da macumba que trouxeram para dentro da igreja. Medo de olho gordo, medo de macumba, supersticioso, vem do diabo tudo, em tudo. Não, nós já fomos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Para nós, demônios e diabos já foram aniquilados, desapossados, destruídos. Não está escrito aqui, eu não estou lendo isso para você. Não estou lendo, olha, eu não estou inventando. Olha aqui o que Paulo falou a respeito deles. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o que é despojar? Saquear, desapossar. Então todo o poder do diabo, dos demônios, Cristo saqueou todos eles, desapossou todos eles. Não é o que está escrito aqui. Essa revelação veio ao apóstolo Paulo depois da cruz. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Judas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, que foram os demais apóstolos, escreveram a respeito disso, entenderam essa verdade, tiveram revelação tão profunda como Paulo teve. Como eu disse no começo, Paulo disse que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Por que Deus não foi procurar Pedro para revelar o evangelho da graça de Deus? Por que Deus não foi procurar o apóstolo João para revelar a ele o evangelho da graça de Deus? Se foi revelado a Paulo, então até o momento não havia sido revelado. Por que Deus não foi atrás de Judas para revelar o evangelho da graça de Deus para ele? Ou foi procurar Tiago? Não, Deus deixou todos eles de lado. E foi atrás do apóstolo Paulo e revelou esse evangelho da graça de Deus para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, que não aprendeu o evangelho de homem algum, foi mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou, ele não aprendeu isso de Pedro. Pedro não escreveu isso. Tiago não escreveu isso, João não escreveu isso. Se você for ler a carta de Tiago, Tiago não falou nada da obra da cruz, do sangue derramado, do evangelho da graça de Deus. Tiago só escreveu a carta. Como começa a carta? Ele se identifica e escreve essa carta às 12 tribos que estavam dispersas. Os gentios não tinham 12 tribos e não havia dispersão
no quesito que Tiago escreveu a carta dele. Ele escreveu uma carta para judeus, só para judeus porque vocês estavam debaixo de lei. Vai lá, leia todos os capítulos de Tiago, você vai ficar surpreendido que ele não fala nada da obra da cruz. Não fala nada do sangue derramado da nova aliança, da graça de Deus. Ele até contradiz Paulo, ele diz que o homem é justificado por obras e não somente por fé. Eu sei que isso é estarrecedor, mas eu estou te falando a verdade. Mas Deus foi procurar o apóstolo Paulo e revelou isso para ele. Então isso aqui não é um engano. Isso aqui acaba com a superstição, acaba com o medo. Se a pessoa entende essa verdade aqui, ela nunca mais vai em campanha de libertação, ela descobre que ela não vai nunca ter demônio. Olha como isso é revolucionário. Será que você entende? Vamos um pouquinho para antes da cruz, que eu quero que você entenda a grandeza de Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus, Marcos no capítulo de número 5, eu quero que você entenda a grandeza de Jesus Cristo. Isso aqui é antes da cruz. Marcos capítulo 5. Eu vou fazer aqui uma grande leitura, tá? Você tenha paciência, preste atenção. Verso 1 a 14. Entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos, outra tradução Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia ninguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-se com pedras. Agora presta atenção. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O que, pastor? Então quer dizer que aqueles demônios que estavam naquele homem, quando viu Jesus de longe, correu e adorou Jesus? Os demônios adoraram Jesus? Não é o que está escrito aqui. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando em alta voz: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Agora olha o que os demônios fizeram. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Pastava ali no monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu, e saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espeadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade e pelos campos. Jesus chega lá na cidade dos Gadarenos, Gerazenos. Um endemoniado possuído por uma legião, ninguém podia subjugá-lo. Quero que você entenda a grandeza de Jesus. Quando esse endemoniado, com esses demônios todos, essa legião, viu Jesus, o que ele fez? Correu e o adorou. Então quer dizer, pastor, que aquele monte de demônios, aquela legião que estava naquele homem, quando viu Jesus, correu e adorou Jesus. É o que está escrito aqui. O homem era possuído por uma legião. Mas a legião, quando vê Jesus, reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo, que ele tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder. Então aquela legião de demônios adora Jesus, se submete. Isso antes da cruz. Você entende o que eu estou te dizendo? As pessoas pensam isso. Tenho repetido isso ultimamente muitas vezes. As pessoas pensam que o diabo tem 50% do poder e Jesus 50%.
Então uma força de poderes iguais em guerra, não. O diabo é nada, é menos que nada diante de Jesus. Jesus Cristo despojou, saqueou todos eles na cruz. Será que você acredita nisso? Continua aqui. Olha que os demônios falaram com Jesus. Vou ler o texto. Aí, depois que eles adoraram, exclamou com alta voz: que temos contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus dissera ao espírito imundo: sai desse homem. Perguntou: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Agora olha o que o diabo pediu para Jesus. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Sabe o que é rogar encarecidamente? É como se ele dissesse: olha, por favor, não nos mande para fora do país. Uma legião de demônios aos pés de Jesus Cristo, pedindo: por favor, não nos mande para fora do país. Sabe o que esses demônios todos pareciam? Sabe quando você tem um cachorrinho e ele faz uma coisa errada e você dá uma bronca? Aí ele vem assim, encolhidinho no chão, balançando o rabinho, vira a barriguinha para cima, fica assim, né? Com um medo terrível de tomar uma outra bronca. Então esses demônios vieram para Jesus, rogaram: por favor, Jesus. Queriam um cachorrinho, ai, por favor, né? Calminho, bem controladinho, ali com medo. Rogaram encarecidamente: por favor, Jesus, não nos mande para fora do país. Vocês estão entendendo a grandeza de Jesus Cristo? A autoridade e poder que ele tem? Será que vocês entendem isso? E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nos porcos. Novamente, os demônios controlados por Jesus Cristo rogaram: olha, tem uma manada de porcos ali, deixa nós entrar nele. Deixa-nos entrar nele. Repare que Jesus domina toda a cena. Os demônios vêm, adoram, pede: por favor, né? Que nem aquele cachorrinho, não nos mande para fora do país. E depois eles falam: olha, tem ali uma manada de porcos, já nós vamos sair desse homem, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus autoriza, pedindo licença para fazer as coisas. Controlados por Jesus Cristo, totalmente dominados por Jesus Cristo. Isto antes da cruz. Será que você acredita nisso? Imagine eu e você, que somos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo. Somos igrejas, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E com esse falso evangelho que só promove diabo, macumba, feitiçaria e põe medo de todo mundo. Nós nessa posição com medo dessas coisas. Medo de inveja. Medo de olho gordo. Medo de macumba. Medo de feitiçaria. Ah, eu vi o gato preto, passei debaixo da escada na sexta-feira. Ai, meu Deus, dei brecha. Você entende essa linguagem? Eles foram saqueados e desapossados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Na cruz, você recebe essa palavra? Você entende o que eu estou te dizendo? Vamos agora lá para Gênesis, para ver uma promessa que Deus fez. Gênesis capítulo de número 3. Depois que o homem cometeu o pecado, aquela situação toda, né? Você já sabe isso muito bem. Agora no verso 14 de Gênesis 3, a serpente, que é o diabo, vai ser amaldiçoada. Então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha o verso 15, que é uma coisa gloriosa que já aconteceu lá no início de tudo. Deus falando para a serpente, que é o diabo, que é Satanás.
Eu sei que no meio da graça de Deus está se levantando alguns dizendo que o diabo nunca existiu como pessoa. Mas isso é falso, isso é mentiroso. Não dê crédito a tamanha tolice de quem fala esse tipo de coisa. Agora, no verso 15, Deus vai falar com a serpente que já está amaldiçoada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Gênesis 3, na queda do homem, Deus já fala para a serpente, vou falar isso de uma forma simples, que da mulher surgiria um que feriria a serpente na cabeça. Feriria a serpente aonde? Na cabeça. Quem é esse um que viria da mulher e que feriria a serpente na cabeça? Jesus Cristo. Jesus Cristo viria, Deus que se fez homem. Ele viria um dia aqui na terra e nasceu de mulher, conforme está lá em Gálatas 4, nasceu sob a lei. E este descendente, que Paulo fala muito bem em Gálatas 4, que é aquela promessa feita a Abraão, que todos os povos da terra seriam abençoados através desse descendente que é Cristo, através do Evangelho. Essa semente da mulher, que Deus está dizendo em Gênesis 3,15, que feriria a serpente na cabeça, é Jesus Cristo. Então lá em Gênesis, Deus já está dizendo para a serpente, olha, serpente, vai vir um da mulher que vai te ferir na cabeça. Você vai ser ferido na cabeça. Você acredita nisso? E quando é que isso se materializaria, aconteceria? Quando Cristo nasce, Deus em forma de homem nasce. Ele vem cumprir a lei, ele vem pôr um fim na lei, ele vai ser o último sacrifício da lei. Ele vai estabelecer no seu sangue a nova aliança no sangue dele. A velha aliança vai acabar na cruz. Então aonde é que a cabeça da serpente seria ferida? Seria ferida na cruz. Quando Cristo morresse, através do sacrifício perfeito. Através do sangue derramado. É ali que iria se cumprir que a cabeça da serpente seria ferida. Agora já passou mais de 2000 anos, isso já se cumpriu, o descendente que é Cristo veio e já feriu a cabeça da serpente. Preste atenção, quando a cabeça é ferida e existe uma morte cerebral, ainda que todo o restante dos órgãos do corpo tenham saúde, a morte cerebral vai destruir todo o corpo. Vai ou não vai? Se a pessoa é ferida na cabeça e existe morte cerebral, todo o corpo vai morrer. Por quê? Porque a cabeça foi ferida. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Ora, se na cruz a cabeça da serpente foi ferida, existiu uma morte cerebral. E todo o corpo da serpente, todo o principado, todo o demônio, foram todos destruídos pela morte da cabeça. Se existe uma morte cerebral, tudo aquilo que está ligado com a cabeça, todos os órgãos do corpo vão morrer também. Porque houve a morte cerebral. Essa serpente foi ferida na cabeça por Jesus Cristo. E foi. Já foi, não vai ser, já foi. Todo o corpo do diabo foi destruído e morto. Você consegue enxergar isso comigo? Agora,
Sinto em dizer, os demais apóstolos não entenderam essa verdade. Pedro não entendeu essa verdade. Ou você vai falar assim, pastor, o senhor está criando uma confusão. Eu quero ler lá, vamos lá para Pedro. Vamos lá para Pedro, para você... Aí a pessoa vai falar assim, olha aqui o que Pedro diz. Olha lá, Pedro, capítulo de... primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Pense um pouquinho comigo. Pedro não enxergou o que Paulo enxergou. Mas você vai falar assim, mas toda a escritura é inspirada por Deus. Claro, todos os demais apóstolos escreveram as suas cartas inspiradas por Deus, claro. Mas cada um na sua carta mostrou até onde o seu entendimento alcançou. Por exemplo, você pode ter 10 pessoas na sua frente, com entendimento diferente sobre o mesmo assunto. Aquele que cresceu mais vai ter uma visão muito mais clara. Mas aquele que está começando agora, o entendimento dele está restrito. Aí você pede para esse que é maduro na fé escrever uma carta sobre aquela verdade. E pede para aquele que é ingênuo na fé escrever uma carta sobre a mesma verdade. O maduro na fé tem um conhecimento muito mais profundo, vai expor uma verdade muito mais profunda. O novinho vai escrever de acordo com a cabeça dele, ele é imaturo, ele não sabe nada. Aí você vai ver o que cada um escreveu sobre o mesmo assunto, a desigualdade de conhecimento. Pedro teve 2 episódios na vida dele. Primeiro está lá em Mateus 16, quando Jesus diz para Pedro que Jesus vai para a cruz e vai morrer. Pedro se achega a Jesus e fala assim, não, Senhor, jamais tu irás para a cruz, jamais o Senhor vai morrer. Estou dizendo assim de uma forma simplificada. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Pedro deve ter tomado um choque. Pedro, com maior amor, o maior bom sentimento para o mestre, fala, mestre, não vai para a cruz não, jamais essas coisas vão te acontecer. E Jesus se volta para ele e fala, para trás Satanás, chama Pedro de Satanás. Imagine como isso impactou a mente de Pedro, estremeceu Pedro, amedrontou Pedro. Outro episódio é quando Jesus chega para Pedro e fala, olha, Satanás me pediu você para peneirar, mas eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. Imagine o baque que Pedro teve quando Jesus fala para ele, olha, Satanás pediu você para peneirar, ia peneirar a vida de Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse com você. Imagine Jesus falando isso para Pedro, o pânico que entrou na cabeça e no coração de Pedro. Então Pedro não teve a profundidade de conhecimento que Paulo teve. Para Pedro, o diabo ainda está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, em volta dos crentes, né? E tá nessa atividade toda. Mas Pedro não entendeu nada do que Paulo viu a respeito do despojamento e aniquilação do diabo na cruz. Para Pedro, ele está nessa atividade toda. Mas para Paulo o assunto já é encerrado. Paulo é muito mais profundo. O Evangelho da Graça de Deus foi revelado a Paulo e não a Pedro. Leia as cartas de Pedro. Ele fala sobre a graça, alguma coisa boa, mas é a superfície das coisas. A superfície das coisas. Você entende a linguagem que eu estou tentando transmitir para você? Então Paulo viu claramente que Gênesis 3,15 aconteceu na cruz, despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? É saquear. É desapossar. Então ali na cruz,
O diabo e os seus demônios foram desapossados, foram saqueados pelo Senhor Jesus Cristo. Você aceita isso que eu estou te dizendo? Por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Eu não falei isso hoje. 4 falsas doutrinas haviam entrado na igreja dos Colossenses: asceticismo, gnosticismo, misticismo e o pessoal da lei. E os colossenses se voltaram para essas falsas doutrinas, e sempre quando a falsa doutrina entra na igreja, a falsa doutrina nunca apoia a obra da cruz. Olhe para mim e entenda isso. A falsa doutrina nunca apoia o que Cristo fez na cruz. Ela não centraliza o Cristo crucificado. A falsa doutrina sempre tira a mente da pessoa da obra da cruz, do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado, e volta a mente da pessoa para as obras religiosas que tem que praticar. Quando a igreja se expõe à falsa doutrina, você vai ouvir a pregação nessa igreja, eles não falam do está consumado na cruz, eles não falam da carta de Paulo. Eles vão falar de milagres, eles vão falar muito de demônio e vão falar só do Velho Testamento. E as campanhas que eles fazem é só Velho Testamento. Então Paulo escreveu esta carta para mostrar a grandeza de quem Cristo é e daquilo que ele já fez por nós. E entre muitas coisas que Paulo fala, Paulo diz em Colossenses 1,3, olha, ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino onde nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. E Paulo mostra que Jesus Cristo despojou todos os principados e potestades e aniquilou todos eles na cruz. Você acredita ou não? O que é despojar? Falei isso no início da live. É saquear. É saquear. Uma vez aqui nós estamos perto da rodovia aqui, Fernão Dias. Eu lembro que uma vez, passando por lá, havia um caminhão tombado, cheio de alimentos. E naquele tempo, agora não, tinha uma favela lá perto onde o caminhão tombou. E o caminhão foi literalmente saqueado. Aquele povo da favela desceu lá. Eles pegaram toda a carga do caminhão e o motorista olhava e não podia fazer nada. Levaram tudo embora porque eram alimentos. Aquele caminhão foi saqueado, não sobrou nada de útil dentro dele. Aquele povo da favela despojou aquele caminhão inteiro. Isso é ser saqueado. Não restou mais nada. Foi desapossado, não tem mais nada. Será que você entende o que Jesus Cristo fez na cruz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Eu estou te falando uma palavra fiel que está escrita aqui. Então Paulo está dizendo, Colossenses, o diabo e os seus demônios já foram todos despojados. Despojados. Quero ler mais um texto para você. Lá em Hebreus capítulo de número 2, é aquele famoso verso 2,14. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus que nasceram debaixo da lei, que praticavam o judaísmo, que praticava a religião judaica. Então, Paulo escreve esta carta aos hebreus para ajudá-los na transição da velha aliança para a nova aliança. Então, muitos hebreus que eram judeus, que estavam debaixo da lei, que guardavam o sábado, guardavam a lei de Moisés, começaram a ouvir o evangelho e se abrir para o evangelho. Então, o escritor de Hebreus escreve esta carta para os judeus, não para os gentios, mas é uma carta recheada de revelação, mostrando que a velha aliança acabou e começou uma nova aliança. E entre esses dizeres a esses judeus que estavam vindo para o evangelho, e o escritor de Hebreus está ajudando eles a sair da velha aliança para vir para a nova aliança,
Ele diz assim no verso 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Para aí. Nossa, pastor, você pode perguntar, que coisa louca, está dizendo que Jesus teve um corpo de carne e sangue semelhante, não igual ao nosso, porque a carne de Jesus não era carne de pecador. A carne de Jesus era uma carne pura, ele não teve pai humano, o pai dele era Deus. A carne de Jesus não tinha essas tendências diabólicas que a nossa carne tem. Era um corpo sem mancha, puro, senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus. Então está dizendo que ele teve um corpo de carne e sangue semelhante a nós. Para quê? Para que por sua morte, aonde é que ele morreu? Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então não era a carne que tinha o poder da morte, o que tinha o poder da morte era o diabo. Destruísse. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um irmão, faz tempo que eu não vejo. Eu já dei esse exemplo de uma forma diferente, mas isso é real. Um dia ele comprou um carro zerinho. E você sabe aquele... Quando eu compro um carro zerinho, sujou um pouquinho por dentro, tem aquele zelo de limpar. E caiu uma água lá, não sei se a filha dele derrubou uma água ou uma mamadeira lá. Ele teve que limpar lá o carpete que sujou um pouco. E ele levou lá um secador, não sei que tipo de secador que era. Ele ligou aquilo, depois que ele limpou, queria que secasse rápido. Ele levou lá um secador e pôs lá aquilo e deixou ligado naquele carpete. E foi fazer alguma outra coisa, esqueceu aquilo ligado, encostado no carpete. Daqui a pouco, gritos, a mulher, olha, tá pegando fogo, não sei o que aconteceu. Ele estava no fundo da casa dele, quando ele volta correndo, aquele carpete pegou fogo. Quando ele chegou lá, o carro já estava incendiado por dentro, na garagem dele. E ele não tinha como ter acesso ao extintor que estava ali debaixo do banco do passageiro, porque as chamas já estavam grandes. E aquilo pegou um fogo de tal maneira e logo atingiu o tanque, e o carro todo, que era novinho, ele foi consumido pelo fogo, ele foi destruído pelo fogo. Queimou os pneus, queimou todo o plástico que havia dentro, queimou o estofamento do carro, queimou a pintura, queimou tudo quanto artefato de plástico que tinha no carro, queimou tudo. O carro virou uma cinza. Ele continuou sendo carro, porém destruído. Ele continuou sendo carro, porém destruído. O carro todo desse meu amigo, meu irmão, perda total, queimou tudo, inclusive o telhado da garagem, foi um caos total. Quando os bombeiros chegaram, não deu tempo de apagar o fogo, a coisa já estava totalmente consumida. Era um carro novinho, mas depois que passou por um processo de fogo, ele foi destruído totalmente, não serviu mais para nada. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte fizesse o que? Destruísse, ou aniquilasse, reduzisse a nada aquele que tinha o poder da morte, a saber o que? O diabo. Aonde foi que Cristo morreu e ali o diabo foi destruído? Na cruz. Então aquilo que Deus falou para a serpente em Gênesis 3,15, que a serpente seria ferida na cabeça, isso acontece na cruz. Na cruz, Jesus Cristo destruiu, aniquilou os demônios, despojou, saqueou, aniquilou o diabo, destruiu o diabo. Só restou as cinzas do carro. Continuou sendo carro, porém destruído.
destruído, totalmente destruído. Você acredita nisso? Eu estou te lendo o que está escrito aqui. Os demais apóstolos não entenderam isso, eram apóstolos de Jesus Cristo, claro. Tiveram a sua inspiração, mas a inspiração é limitada pelo conhecimento. Eles não enxergaram nada disso. Para Pedro, o diabo ainda está rugindo como leão, engolindo todo mundo. Mas para Paulo, que foi até o terceiro céu, que teve revelação do Evangelho, e que não aprendeu o Evangelho de homem algum, não aprendeu nada de Pedro, Jesus Cristo revelou para ele o que aconteceu na cruz, para que destruísse por meio da morte o quê? O que tinha o poder da morte, porque não tem mais. Jesus Cristo quebrou o poder da morte e ressuscitou. A saber quem? O diabo. Então você está vendo que verdade Paulo enxergou. Isso aqui ele escreve para a igreja. Você não vê nas cartas de Paulo esse monte de superstição com relação ao diabo? Medo de diabo, medo de macumba, medo disso, medo daquilo, campanha de libertação, culto de libertação, sexta-feira forte, esse monte de parafernália desse falso evangelho da mentira que foi introduzido na igreja. Você não vê nada disso nas cartas de Paulo. Leia as cartas de Paulo, você nunca viu Paulo expulsando o demônio de um crente de dentro da igreja. Leia! Não tem um verso que diz que um crente ficou possuído por um demônio. Mas agora vai nas igrejas supersticiosas, igrejas feiticeiras. Um monte de crente fica endemoniado o tempo todo. Por quê? Crente não fica endemoniado. Nós somos selados com o Espírito Santo e nos tornamos santuário de Deus. Agora eles acreditam nisso que eu estou te dizendo? Não acreditam, meus irmãos. Porque eles não estão no Evangelho. Para Paulo, o assunto com relação ao diabo foi encerrado na cruz. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Eu sei que se você é novinho, está te dando um nó na cabeça, né? Ai, nossa, eu nunca ouvi isso. Tenha paciência, vai ouvindo isso. Fala assim, Deus, se isso é verdade, que meu espírito seja iluminado para mim compreender isso. Repare bem, eu não estou interessado que você venha para a minha igreja. Gostaria muito que você viesse, seria muito bom te conhecer e que você frequentasse aqui. Mas não é esse o meu interesse. O meu interesse é que você conheça a verdade conhecida te liberte. Então quer dizer que o diabo foi saqueado, foi desapossado, foi destruído, aniquilado na cruz? Não sou eu que estou dizendo, são esses textos que está dizendo. É o que está escrito aqui. Agora, se eu sair das cartas de Paulo, eu vou entrar por caminhos escuros. Se eu ficar antes da cruz lá, Jesus expulsou o demônio de um monte de gente. Aí eu vou falar aquilo, olha, essa casta não sai senão por jejum e oração. Eu não entendo que depois da cruz o diabo foi aniquilado e essa casta foi aniquilada. Não preciso mais jejuar. Jesus já deu um jeito em tudo isso por mim. Então vamos terminar voltando ao texto. Colossenses. Capítulo de número 2, verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Primeiro Jesus quita a nossa dívida e depois ele vai lidar com o diabo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Eles foram despojados. O que é despojado? É ser saqueado, desapossado, aniquilado. Então olha que verdade poderosa que Paulo ensina na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, vocês voltaram as costas para a obra da cruz. Se envolveram com as falsas doutrinas, ficaram cegos, abandonaram a verdade do Evangelho da graça de Deus. Voltem à sobriedade. Olha o que Cristo fez, olha quem foi que ele aniquilou na cruz. E vocês estão aí dominados pelas falsas doutrinas, com as costas voltadas para a verdadeira doutrina do Evangelho da graça de Deus. Você recebe essa palavra de hoje, minha irmã preciosa, meu irmão precioso?
durante 20 anos, eu não acreditei em nada disso que eu estou te pregando, porque eu vivia num lugar de superstição. Sai, demônio disso. Inventaram 1001 demônios. Tinha uma mulher lá que veio fazer uma campanha lá, não vou citar o nome dela aqui, batalha espiritual. E todo mundo na igreja era endemoniado. E a igreja se abriu para isso. E deram uma lista com não sei quantos nomes de demônios e tinha que acordar de manhã. Sai demônio disso, sai demônio daquilo. Todo dia. Demônio saía naquela hora, à tarde entrava de novo, você acordava de manhã, tinha que sair de novo. E virou uma paranoia dentro da igreja, uma loucura. Mas quando eu entendi o Evangelho da Graça de Deus, a grandeza da obra da cruz, o Cristo crucificado, e enxerguei o que foi feito na cruz, foi liberto de toda superstição e toda enganação. Você recebe essa palavra de hoje? Foi uma alegria estar com você. Vamos terminando por aqui. Eu me despeço de todos vocês declarando isso com toda a força do meu coração, afirmando que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.